Quer conhecer um pouquinho da xilogravura popular no Brasil? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre xilogravura e vai considerar a imprensa no Brasil, os principais centros de produção. A gente vai pensar então em Caruaru, no Pernambuco, em Juazeiro do Norte, no Ceará, e levar em consideração a vinda da xilogravura para São Paulo. Então vamos começar com a linha do tempo, pensando em como se deu o início da imprensa no Brasil. Os primeiros registros que a gente tem são de 1725, onde os padres do colégio jesuíta editaram livros didáticos. Mais tarde, em 1747, houve uma tentativa de produção impressa, mas foi interrompida. Existia uma proibição por parte da família real, onde as publicações poderiam acontecer apenas em Portugal. Padre José Viegas de Menezes é considerado o primeiro gravador no Brasil. Em 1801, em Portugal, ele publica a tradução do livro Tratado da Gravura, a Água Forte e a Buril. O importante nesse livro é que ele faz uma descrição de várias técnicas de gravura, em particular na gravação em metal. Bom, esse é um capítulo à parte, né? Como a gente vai falar de xilogravura, a gente vai deixar esse assunto para um outro momento. De todo modo, são de 1806 as primeiras gravuras conhecidas do padre Viegas de Menezes. Essa daqui é de 1807, é o retrato do governador de Minas Gerais com a sua esposa. Na época, as impressões ainda estavam proibidas no Brasil, mas, como diz aí o texto, o governador acaba deixando a proibição de lado e coloca a sua vaidade à frente. Bom, até agora a gente está falando da gravura em metal, mas o que nos interessa para a produção da cultura popular, né, da arte popular, é a xilogravura. O primeiro gravador em madeira é esse artista chamado Brás Sinibaldi. Mais para frente, a gente tem um outro gravador importante chamado Modesto Brocos e Gomes. O Modesto Brocos é conhecido pela qualidade técnica de suas gravuras. E aí, dando sequência à nossa linha do tempo, em 1863, a gente tem a criação da primeira escola de gravura em madeira no país. Quando a gente fala em xilogravura popular, a gente não pode esquecer da literatura de cordel, quando elas começam a ser utilizadas para ilustrar as capas desses livretos. No começo, elas não tinham imagens e a xilogravura entrava como elementos decorativos, que é como acontece nesse exemplo que a gente tem aí no slide. As ilustrações, elas começam a aparecer quando Leandro Gomes de Barros resolve colocar um clichê, que é uma placa de metal, daquelas que a gente estava falando sobre gravação em metal, né, que são as primeiras produções no Brasil. O que ele fez? Ele pegou um clichê velho, utilizou esse clichê e somou a esse clichê o título do seu texto. A gente não pode esquecer que a xilogravura era utilizada em jornais de pequenas cidades que tinham pequenas quantidades de impressão. E aí, pensando em 1940,
a gente tem a folheteria Ataíde, que fica no Recife. Ele é um artista que abandona definitivamente a xilogravura para a utilização dos clichês em metal. Interessante aqui, então, que começam a aparecer as primeiras imagens nas capas de cordel, e essas imagens, que, como eu falei, antes ilustravam cartões postais relacionados a cinema, junto ao texto começam a dialogar. Um outro personagem importante quando a gente fala da xilogravura é o José Bernardo da Silva, que em 1920 funda a Tipografia São Francisco lá em Juazeiro do Norte. Em 1948, João Mateus Ataíde, que era o dono da folheteria Ataíde, resolve se desfazer dos clichês e vende para o José Bernardo da Silva. O problema é que os clichês já estão velhos e aí a qualidade da reprodução não era muito boa. Então, o que o José Bernardo faz? Começa a contatar os artistas da região para produzir xilogravuras imitando o clichê. A gente tem aqui como exemplo uma capa de cordel feita com clichê de metal, e na sequência a gente tem a capa de cordel feita com a xilogravura. Reparem que o texto continua, a imagem continua, só que ela é reproduzida a partir da xilogravura. Uma coisa que é importante destacar é que quando os xilogravadores começaram a imitar os clichês de metal, o consumidor começou a achar que era uma tentativa de falsificação do que eles chamavam de clichê bom. Isso é muito curioso porque depois a xilogravura vai passar a ser mais valorizada que o próprio clichê. E por falar em valorização, a gente tem aqui em 1950 a publicação de um texto do Theo Brandão que valorizava a questão justamente das imagens que vinham nos cordéis. E essas imagens, elas começaram a ser destacadas a partir do que ele chamava de expressividade popular. E a valorização da xilogravura por pesquisadores trouxe para a xilogravura outras questões. Por exemplo, Mestre Nosa, que é um artista de Juazeiro, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele também, foi convidado a produzir um álbum de gravuras relacionadas à Via Sacra. Essas gravuras, elas não estavam mais ligadas ao cordel em si. Ele tem uma sequência, ele acabou ficando conhecido pelas produções em gravura dessas vias sacras. Depois, essas gravuras vão ser publicadas e expostas em Paris em 1965. Em 1960, a produção de literatura de cordel entra em crise. A xilogravura, por outro lado, já estava trilhando um caminho paralelo. Os xilogravadores já estavam fazendo imagens muito maiores do que aquelas 10 por 15 que representavam mais ou menos o tamanho dos folhetos de cordel. E aí, pensando nos centros de produção, depois que essas gravuras passam a ter uma valorização diferenciada do que dá a literatura de cordel, a gente tem como principais centros de produção Caruaru, no Pernambuco, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Caruaru, a gente tem como principais representantes Amaro Francisco, J. Barros
Valdereiro Gonçalves, Dila, Costa Leite, que acabou nos deixando agora recentemente, em 2021, e J. Borges. Esses artistas têm em comum o modo de pensar a imagem. As figuras são sempre separadas do seu fundo. Outro centro importante de produção, como eu comentei, é Juazeiro do Norte. Gilmar de Carvalho divide a produção de xilogravura lá de Juazeiro do Norte em 3 fases: os pioneiros, a fase intermediária e a nova gravura. Dentre os pioneiros, a gente tem o Mestre Nosa, o Manuel Lopes, o João Pereira, o Antônio Relojoeiro e o Damásio Paulo. A gente vai destacar o Mestre Nosa, que até já foi citado agora há pouco, né? Na fase intermediária, a gente também tem uma série de artistas e aí a gente vai destacar Abrão Batista e Stênio Diniz. E por último, a fase nova gravura, também a gente tem uma sequência de artistas e aí a gente vai destacar, em particular, o artista Franco Orly. E o primeiro deles que eu quero falar é sobre Mestre Nosa, que foi primeiramente um escultor e é conhecido pelas esculturas de Padre Cícero. Ele também fazia pequenas gravuras de rótulos de cachaça e começou a fazer capas de cordel. Outro artista de Juazeiro do Norte e que tem a sua história atrelada à Mestre Nosa é Abraão Batista. Quando o Mestre Nosa produzia suas gravuras, Abraão Batista ainda era um menino e aprendeu vendo o Mestre Nosa a fazer suas xilogravuras. O próximo artista que eu quero destacar é o Stênio Diniz, também de Juazeiro do Norte. E dentre os artistas, aí é um ponto de vista meu, mas eu acho que é importante destacar, é que a qualidade dos traços desse artista são impecáveis. Ele trabalha com linhas muito finas, muito próximas, preenche toda a tela, na verdade toda a madeira com os traços, e a gente não pode esquecer que ele produz na madeira, que é muito difícil produzir traços tão finos, tão próximos e tão delicados, levando em consideração que a madeira também tem seus veios. E isso pode produzir uma rachadura nas linhas que pouco se vê no trabalho do Stênio. E o último artista dessa lista que eu separei é o Franco Orly. Franco Orly é um artista que tem como tema a história do povo nordestino e uma das características principais do seu trabalho é a presença do sol, que toma conta do fundo inteiro do seu céu representado. O sol de Franco Orly é também um personagem que dialoga com os demais. Saindo um pouco dos centros de referência do Nordeste para a xilogravura, eu quero destacar São Paulo e falar para vocês de Jerônimo Soares. Jerônimo Soares é um artista que nasceu na Paraíba, em Esperança, e sempre quando a gente fala dele, ele destaca essa frase de Jorge Amado: Jerônimo é um dos mais notáveis gravadores populares do Brasil. Suas madeiras para as capas de folheto de cordel são de real beleza, poderosas e poéticas, refletem a identidade do artista com a vida sofrida e a imaginação invencível do povo. Ele é filho de José Soares, conhecido como poeta-repórter. Jerônimo Soares
produziu as suas primeiras gravuras para ilustrar os cordéis do pai. Mais tarde, ele ganha independência das suas gravuras, como o que a gente pode ver aí na imagem, que ele tem umas gravuras bem grandes, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. E quando ele vem para São Paulo, ele vai vender as suas gravuras na Praça da República. Mais tarde, ele acaba ficando reconhecido como artista, tem sua obra publicada numa série de livros em vários países. Em 2009, ele é selecionado como artista de Diadema para representar a cidade na França. No começo, aí pensando nas gravuras que ele fazia para as capas de cordel, o artista trazia linhas marcadas e as imagens eram divididas do fundo. Esse trabalho, Quero Ver Minha Mãe, é uma representação desse modo de pensar a gravura. Só que mais tarde, o artista desenvolve uma técnica diferente. Ele começa a produzir as suas próprias ferramentas e percebe que existe possibilidade de desenvolver uma textura para o fundo das suas imagens, mas não é uma textura única. Ele divide o fundo em várias partes diferentes, em formas como se fossem estruturas de um quebra-cabeça, e em cada uma dessas partes ele vai desenvolvendo as texturas. E nesses espaços ele vai brincando com as texturas que cada uma das ferramentas que ele produz é capaz de fazer. E como todo artista popular está se reinventando, Jerônimo Soares passa a produzir também suas gravuras em cor. E ele obedece à mesma estrutura, aquela que eu comentei, que parecem formas de um quebra-cabeça, para também separar as cores de seu trabalho. Nesse vídeo, a gente consegue ver os detalhes da sua matriz colorida. E nessa imagem aqui, é possível perceber como o artista desenvolve cada pecinha. E o artista, então, usa essas formas separadas como quebra-cabeças para conseguir fazer a gravação de uma xilogravura colorida de uma só vez. Para finalizar, vamos recapitular o que a gente falou hoje, né? Falamos um pouquinho, então, da imprensa no Brasil e qual foi o papel da xilogravura, os seus principais centros de produção, e aí a gente destacou Caruaru, no Pernambuco, Juazeiro do Norte, no Ceará, e na figura de Jerônimo Soares, a gente fez uma pequena ponte para o Sudeste, em particular por São Paulo. Quando a gente fala de arte popular, algumas das palavras usadas para descrever o artista são primitivo, ingênuo. E é importante que a gente observe nessas imagens que eu mostrei que o artista popular ele tem uma riqueza que não dá para chamar de ingênua, não dá para chamar de primitiva, tanto na escolha dos seus temas como nas formas de produção, que se a gente for levar em consideração só a parte técnica, é de uma qualidade excepcional. Além do mais, como eu já comentei, o artista que está sempre se reinventando permite que a parte técnica também esteja sempre se reinventando. É importante falar também quais foram os escritores facilitadores desse nosso encontro. E aí eu posso destacar
Gilmar de Carvalho, com o livro A Xilogravura de Juazeiro do Norte, esse é um livro de 2014. Luli Rata, na sua tese de mestrado, O Cordel das Feiras às Galerias, que é um texto de 1999. As imagens que foram apresentadas são parte do acervo do Museu de Arte Popular de Diadema e o site Virtuarte, onde a gente pode encontrar um documentário onde Jerônimo Soares fala um pouco sobre o seu processo criativo.